Pessoal, sobre a decisão recente do STF em retirar aí, em retomar a questão do IPI nas importações ali, importações por encomenda e tudo mais, isso é um assunto que eu particularmente, falo em nome da HKTC, mas particularmente nunca acreditei em operações que se estruturam em decisão judicial, operações de comércio exterior. Nunca acreditei e eu acho que eu nunca vou acreditar, né? Todas as operações que necessitam de uma decisão judicial para se estruturar, ela não ganha estrutura, ela é uma coisa só ilusória, né? Os advogados, para juízes, para o pessoal do meio jurídico, isso aí tá ok, é uma situação que tá ok. Mas para nós, e eu no meu caso, que sou do comércio exterior, puro do comércio exterior, não trabalho em cima disso, né? Se eu tiver que trabalhar uma importação para ter um preço competitivo e tudo mais em cima de uma decisão judicial, a minha operação é muito frágil. Então, aqui nunca operamos desta forma. Na HKTC, nós nunca operamos em cima de decisão judicial para suspender ou excluir algum tipo de tributo, tá ok? E aí, essa semana eu tenho recebido muitas pessoas falando com muita gente sobre isso, porque as pessoas que me conhecem e as pessoas sabem que da minha posição, sabem o porquê que eu não trabalho em cima de uma decisão judicial. Elas me conhecem, sabem que eu não faço isso, sabem que eu opero de uma outra forma e então agora elas estão me procurando para tirar dúvidas, esclarecer, para retomar processos conosco e tudo mais. Eu acho bastante frágil. Né? Essa é a hora em que o empresário ele distingue, é o momento em que o empresário distingue a empresa de comércio exterior, a trading company, aquela que opera em comércio exterior, para as empresas que são financeiras, né? Mercantis, financeiras ou que vivem disso, tira 30% daqui, 20% dali e tal, e não estão se preocupando com o impacto a longo prazo no comércio exterior. Elas não estão se preocupando. Né? A maior prova é agora. E agora? Se todo mundo que tiver que pagar IPI daqui para frente já tem um preço formado de venda sem o IPI. E agora que já importou por tantos anos sem alguns tributos e agora tem que, além de pagar o tributo, lembre-se que ele é efeito cascata, né? É tributo sobre tributo, multa e juro. A discussão que eu tenho com a diretoria jurídica aqui da empresa é: vai cobrar os últimos 5 anos ou vai cobrar mais do que isso? Então, olha o problema que a empresa adquiriu de uma coisa que ela não precisava. Ela simplesmente não precisava entrar nesse tipo de problema. Eu tenho um cliente aí que está vendendo casa para poder sanar o problema dele o quanto antes para não falir a empresa. Então, tem noção, essa é a hora que você diferencia operações de comércio exterior com uma trading company séria, estruturada, com uma equipe que pensa nisso, e operações de desembaraço de mercadoria sem fundamento nenhum. Essa não é a primeira vez que é colocado coisas no comércio exterior que as pessoas entram de cabeça e eu falo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Essa não é a primeira vez. Esse caso agora, eu achei que ainda durar mais uns 10 anos, caiu até rápido. Então, assim, os empresários, as pessoas que operam no comércio exterior, que perdem o seu tempo, elas perdem o seu tempo analisando uma decisão judicial em relação à incidência do IPI nas importações por encomenda, e aquilo ela faz a vida da empresa, ela faz aquilo se torna a estrutura da empresa. Ela não perde, você repara, ela não perde um minuto pegando a lei do IPI, abrindo, lendo a lei do IPI e tentando tomar alguma decisão técnica, tomar alguma decisão preventiva, tomar alguma decisão de, às vezes, até de, olha, isso aqui não é para mim, eu tenho que deixar isso aqui, porque agora ela criou um problema que ela não precisava ter, né? Então, assim, nós estamos falando muito sobre esse assunto, muitos clientes nos procurando, muitos colegas de trabalho falando, querendo entender o que aconteceu, o que está por vir, né? E muita empresa tentando entrar no molde correto de comércio exterior, né? É uma pena, muita empresa vai falir. Tem muita marca aí de empresa grande, eu estou falando de bebida, estou falando de alimentação, estou falando de veículo, que vocês vão ver o impacto.
Talvez isso não saia na mídia, porque não sei se é interessante, mas eu estou falando aí de valores que eu não consigo nem calcular, né? Então, assim, o meu posicionamento em relação ao comércio exterior nunca foi tratando de algo que nós não tenhamos controle, né? Algo que o judiciário disse ou deixou de dizer. Nós aqui eu nunca operei no comércio exterior, porque o judiciário falou que pode, o judiciário falou que não pode e não precisa. Nunca fiz isso, né? É como se a gente importasse qualquer mercadoria, olha, eu vou importar um produto lá da Ucrânia ou da Rússia, porque eu fiquei sabendo lá, os 2 países lá pegaram na mão do outro e falaram que a guerra vai acabar segunda-feira. E aí, então, a partir de quarta-feira eu já estou importando. Isso não é comércio exterior. Você não está estruturando uma operação de comércio exterior em cima desse tipo de circunstância. Nem de longe, né? E isso aí não está valendo só para essa decisão do STF. Se você tem IPI, você tem a questão do INPE, você tem questão organizacional de documento, você tem questão de a mudança do desembaraço aduaneiro que está acontecendo aí, ninguém está percebendo, a coisa está indo. Gente, tem muitos problemas dentro do comércio exterior que nós aqui recebemos os clientes, nós percebemos assim coisas primárias, até coisas extremamente sofisticadas aqui que a pessoa não percebe. E aquilo tá bom para ela, porque está funcionando. E quando deixa de ficar bom? Quando ela sofre um prejuízo extremamente grande financeiro. Aí ela fala, opa, alguma coisa errada não está certa, né? Então a gente está precisando agora, nesse momento, com essa situação da STF, levantar esses assuntos, levantar essas coisas que estão erradas e começar a organizar. Né? Organizar um processo de comércio exterior não é só pegar lá quanto que eu pago de imposto, quanto que é mercadoria, mais o frete custa tanto. Isso aí talvez seja a menor parte, a mais fácil. Estruturar uma operação de comércio exterior, uma mercadoria que vem de um outro país, até chegar na mão do consumidor hoje, no Brasil de hoje, não é mais assim. Mercadoria, frete, tem que fechar câmbio, não é só isso, tá? Então a gente precisa tocar mais nesse assunto, nós precisamos falar mais de problemas do comércio exterior, nós precisamos mais falar de coisas que estão... O pessoal está simplificando muito, né? Hoje, com a entrada esses métodos hoje de registrar DI, está muito fácil registrar DI. Hoje você registra uma DI de forma mais rápida e mais fácil do que há 20 anos atrás, do que há 10 anos atrás, do que há 5 anos atrás. É muito mais rápido, muito mais fácil. Porém, a análise dessa DI que você registrou, feita pela Receita Federal, é muito mais analítica, ela é muito mais precisa, ela busca outras coisas que ninguém está se preparando para operar no comércio exterior olhando por esse ponto de vista. Entendeu? Então, assim, falar sobre documentação, a forma que eu registro, a do INPE, o que vai dentro de uma do INPE, os catálogos, como que eu tenho que disponibilizar esse catálogo, não é pegar, copiar, colar e enviar. No início vai dar certo, pode ser que dê certo por 10 anos, mas depois vai dar um problema como esse agora. Isso vem se arrastando do STF desde 2007. Nós estamos em 23. Então não tem ninguém se atentando a isso. Olha, eu estou falando de ninguém quando eu falo num cenário de comércio exterior de quantidade de pessoas. Né? São tão poucas pessoas que se atentam para isso que é praticamente insignificante o número. Entendeu? Então a gente precisa retomar esses assuntos, não só de decisões judiciais, empresas que importam em cima de decisões judiciais. Pessoal, benefício do ICMS, aquele benefício que cada estado dá de ICMS. Gente, tem gente que acha que está num estado que está com benefício e tudo mais, mas talvez seja o pior negócio que a pessoa está fazendo na vida e ela não enxerga. Por que ela não enxerga? Porque ela fala, eu ia pagar aqui 17 na entrada, o estado faz isso, no final eu desembolso realmente 5% e é um bom negócio. Tem outros ali que você pega o estado de Santa Catarina, o pessoal importa, paga 4, a empresa dá um desconto, dá um repasse do ICMS para quem está importando. Isso não é comércio exterior, não.
Quando eu olho as empresas que operam dessa forma, eles não têm infraestrutura de comércio exterior. Quando eu falo infraestrutura, não é só um imóvel. Eles não têm uma infraestrutura intelectual. Eles não têm um departamento jurídico, eles não têm um departamento contábil, eles não têm um departamento operacional. Entendeu? Aí você pega assim, a pessoa tem uma sala, um CNPJ, 2 sócios, a mercadoria vem por conta e ordem, registra, paga 4% de ICMS, devolve 1% para o cliente e vive. Isso lá é comércio exterior? Isso lá é empresa que opera em comércio exterior? O pessoal não sabe nem aonde que fica a China, não sabe nem aonde fica os Estados Unidos ou qualquer outro país da Europa. A pessoa não visita uma fábrica, não desenvolve um produto, não luta pelo cliente, não negocia fornecedor, não negocia preço, né? Não saber da realidade aduaneira do país de origem é um problema muito sério, porque às vezes eu tenho uma particularidade no país de origem que eu posso estar gerando uma situação de importação muito mais tranquila, saudável para a empresa. Não tem ninguém pensando nisso. Então essas empresas que estão lá aí, para mim a maioria é Santa Catarina, a pessoa vai lá, importa, conta e ordem, o nego desembaraça. Esse empresário que contrata esse serviço, ele não é um empresário que opera no comércio exterior. Ele mal pode dizer que ele é um importador, né? Ele só é classificado como importador porque ele paga ali os tributos. No mais, aos olhos da Receita Federal, ele não faz nada, ele não tem nada. Hoje você senta com o auditor da Receita Federal numa fiscalização, ele quer saber detalhes, ele quer saber negociações, ele quer uma estrutura maior. E as empresas não têm para oferecer. Não tem para oferecer mão de obra, eles não têm para oferecer infraestrutura, eles não têm para oferecer sequência operacional, né? Então, beleza, você contrata uma empresa simples, o cara tem lá o benefício do IPI, que é o que o STF julgou, mais o ICMS, você contrata essa empresa. Ela não tem continuidade operacional, ela não tem início operacional, ou seja, ela não participou, ela não se envolveu com o seu negócio desde a sua opção, da sua escolha, né? Você faz uma opção, vou mexer com confecção. Dentro de confecção eu vou gerar escolhas. O que eu vou trazer de confecção? Ela não se envolveu com isso, certo? Aí depois ela só se envolve com o registro da DI, às vezes o despachante nem é dela, então o despachante faz lá, se der problema ela vai falar para você falar com o despachante. Aí ela emite a nota para você e dali para frente é com você. Hoje as operações de comércio exterior você tem que ter um envolvimento da ideia do cliente desenvolver o produto até a condição que essa mercadoria chega dentro do estabelecimento do cliente. O comércio exterior ele é muito amplo, ele é global. Agora quando chega dentro do Brasil, ele tem que ser completo, ele não pode ser parcial, só um pedacinho. Hoje essas empresas que operam fatias dentro do comércio exterior, eu acho difícil elas se estruturarem. Eu acho difícil elas permanecerem no comércio exterior. Acontece que o que eu falo há anos, há mais de 20 anos que eu falo essas coisas, elas demoram muito para acontecer, porque tem um ciclo, né? Você precisa de iniciar ali, demora 1 ano, 2 anos, alguém vai, volta, tal. 6 anos depois, perde tudo. 7 anos depois, perde tudo. Essa agora do STF, 2007 para 23, 16 anos. 16 anos um ciclo desse. Então, assim, eu tenho com certeza absoluta muita bagagem. Eu já vivi muita coisa para falar. Comércio exterior não é isso. Você não tem que se sustentar em decisão judicial para não pagar. Você não tem que se sustentar em decisão judicial para suspender. Você não deve fazer isso, tá ok? É uma matéria que se sentar um advogado aqui e a gente for conversar, ele vai defender que aquilo ali tá certo, que não deveria, que tudo mais. Eu entendo, também acho isso que o advogado acha. Porém, no comércio exterior isso não se encaixa. Nem isso, nem todas as outras coisas que eu venho falando. E outras coisas que virão. Então a gente precisa discutir mais, vamos ver se a gente consegue fazer um grupo, montar uma estrutura para a gente discutir mais assuntos do comércio exterior a partir dessa situação do STF, dessa decisão do STF, para que a gente possa prevenir
né? E os problemas que surgirem, que sejam problemas pertinentes do comércio exterior, que problemas que surgirem oriundas das minhas importações, que eu não tenho que discutir isso lá no STF, que eu tenho que discutir com a Receita Federal, com o Departamento Aduaneiro ali, com a aduana, que eu tenho que discutir às vezes uma coisa de Inmetro, uma coisa de Anvisa, que é pertinente o negócio. Agora, quebrar a cabeça com uma coisa que não é nem... Primeiro que a maioria dos empresários, a importação não é o principal negócio deles. E agora ele vai ter que ter, além da importação, a discussão judicial, que é uma coisa que eu não conheço quem goste, a não ser advogado, né? Então vamos levantar mais essa bandeira e a gente vai falando mais sobre o assunto aí mais pra frente, tá bom? Valeu, pessoal!